Bem-vindo a mais um tutorial de iniciação ao Blender 3D. Eu sou Luciano Viana e neste tutorial falarei um pouquinho sobre os recursos Set Origin, que me permitem mudar a posição do ponto de origem, ou pivô, como também é chamado, de cada objeto aqui na área espacial. Para entender o que é o pivô, vou clicar a tecla 7 do teclado numérico para ter uma visão de topo da minha área de trabalho. Irei aproximar o cubo com o scroll do mouse, tá? E com o cubo bem próximo, perceberei aqui o centro do objeto, com o meu cursor 3D, irei deslocá-lo para esse ponto em que se encontra o cursor, clicando com o botão esquerdo. Repare que ele saiu do meio e veio para essa posição que aqui está. Bem, no núcleo do objeto, primitivamente, cada objeto tem o seu ponto de origem e junto dele vêm os manipuladores. Os manipuladores, através do ponto de origem, ele faz as transformações que permitem o objeto fazer aquelas três modificações que já conhecemos aí de tutoriais anteriores. R de rotação, repare que a rotação se faz a partir do ponto em que se encontra o ponto de origem. Repare a linha preta tracejada no momento em que fazemos a rotação do objeto. Temos também de escala com a tecla S, tá? E temos de deslocamento com a tecla G. Eu posso visualizar ou não, se eu, nessa caixa manipuladora aqui na parte inferior, clicar a primeira opção, eu restringo a visualização do mesmo e vejo somente o ponto de origem do objeto. Quando eu altero a posição do ponto de origem, eu altero a forma de como será feita a transformação do objeto na área espacial. Então repare, quando eu dou o R aqui que faça a rotação, eu estou fazendo a rotação a partir do núcleo do objeto, pois o ponto de origem está bem no meio. Se eu quiser modificar esse ponto de origem até a localização em que se encontra o cursor, aqui na barra lateral esquerda, na Tool Shelf, na opção Object Tools, na guia Transform, eu tenho a caixa de origem, chamada Set Origin, que eu posso clicar com o botão esquerdo. Eu tenho 4 opções que vão me dar a possibilidade de fazer as modificações do meu ponto de origem para outros locais possíveis aí na área espacial. Tenho Geometry to Origin, que me permite deslocar o meu objeto selecionado até o ponto de origem. Origin to Geometry, que me permite eu deslocar o ponto de origem até o objeto geométrico. O Origin to 3D Cursor, que me permite eu deslocar o ponto de origem até o cursor 3D. E o Origin to Center of Mass, que me permite eu deslocar o objeto até o centro de massa de qualquer objeto selecionado. Bem, essas 4 opções podem ser clicadas através dessa caixa de ferramentas, podem ser acionadas com a tecla de atalho Shift Ctrl Alt C, a partir do ponto em que se encontra o cursor do mouse na área espacial. Quando eu clico essas 4 teclas, repare que abre o cursor, abre-se a caixa de ferramentas Set Origin, que me permitem acionar qualquer um dos recursos. Aqui embaixo também, na barra de menus Object, da janela 3D, na opção Transform, na guia, eu tenho aqui 3 possibilidades também de utilizar os recursos do Set Origin. Ok? Então, eu quero agora deslocar o meu ponto de origem daqui do centro do objeto para a posição em que se encontra o cursor. Então, eu dou Shift Ctrl Alt C, abre-se a caixa Origin to 3D Cursor. Então, mande o ponto de origem, o ponto pivô, para o local onde está o cursor 3D. Clico aqui, repare que ele saiu do centro do objeto e foi para a posição do cursor. Quando eu der a rotação agora, repare que a linha tracejada sai do ponto de origem que está no cursor e vai até o cursor do mouse. E quando eu dou a movimentação do mouse, repare que a rotação é feita de forma diferente, não mais do núcleo do objeto. Se eu quiser mandar de volta de onde esteja aqui o ponto de origem, que está aqui onde está justamente a localização do cursor, eu posso com Shift Ctrl Alt C escolher, ponto de origem, vá para o objeto selecionado. Como eu tenho o cubo selecionado, no momento que eu clicar, ele se desloca de onde está, que é justamente onde está o cursor, até o centro do objeto novamente. Eu vou aqui utilizar uma visão de perspectiva, clicando na tecla 5 do teclado numérico. Isso me permite ver o objeto de forma bidimensional e fica mais prático para entender agora o que eu vou fazer. Vou dar a tecla A para desativar a seleção de todos os objetos e vou acionar um novo objeto aqui na minha área principal. Vou usar
o menu Add aqui na parte superior, ou Shift A, né, que me permite adicionar. E aqui eu vou adicionar uma Icosphere, né, escolhendo aqui na opção Mesh, a opção Icosphere. Clico sobre a mesma, repare que onde o meu cursor estava, o objeto Icosphere surgiu e o ponto de origem do objeto está bem no centro, onde está justamente o cursor. Se eu clicar aqui na guia inferior, primeiro ícone, eu posso ver os transformadores nele. Quando eu seleciono o segundo objeto, que é o cubo, eu tenho a visão do ponto de origem do cubo e os transformadores que também está posicionado no seu ponto de origem. Vou adicionar um terceiro objeto. Quando eu clico aqui, venho aqui na barra Add, utilizo a opção de colocar o cone. Como eu estou vendo o cone por cima, vou dar um RX para rotacioná-lo e perceber que existe o cone aqui. Aqui também eu tenho, olha, o ponto de origem do objeto e os transformadores do objeto que eu selecionei. Então vocês podem perceber que cada objeto, primitivamente, tem o seu ponto de origem no núcleo. Quando eu seleciono o objeto e faço a transformação, repare que vou fazer através da localização do seu ponto de origem. Como está no núcleo, então cada objeto fará sobre o seu ponto de origem. Se eu clicar com o cursor 3D até onde está o cursor do mouse, eu posso deslocar cada ponto de origem desses objetos para a posição em que se encontra o cursor. Então, Shift, Ctrl Alt C, eu tenho a Icosphere selecionada. Quando eu der a opção Origem do 3D Cursor, eu mando o ponto de origem da Icosphere para o ponto em que se encontra o cursor. Então, quando eu der a rotação aqui, agora o R, olhe como é a rotação que a Icosphere fará. Agora, digamos que eu clique no cubo e dou a rotação. Repare que ele faz sobre o seu próprio eixo, porque o ponto de origem está bem no centro. A mesma coisa é o cone. Okay? Se eu selecionar os dois e der a opção Shift Ctrl Alt C e mandar o ponto de origem desses dois para o cursor, quando eu fizer agora a seleção do cubo, repare que o cubo vai girar de acordo com a nova localização do seu ponto de origem, que está justamente onde está o cursor. A mesma coisa o cone. Se eu selecionar os três, repare que a rotação vai ser feita através dos três pontos de origem que se encontram justamente onde está o cursor, pois eu determinei através da ferramenta Set Origem. Eu tenho como fazer também a manipulação dos objetos e encaminhá-los até onde se encontra o ponto de origem. Então vimos aqui o quê? Que os três objetos, eu peguei o ponto de origem desse, a Icosphere, desse cubo, desse cone, e encaminhei para a posição onde está o cursor. Eu posso usar cada um individualmente. Tá? Selecionar um, outro, outro. Posso selecionar os três ou os dois e fazer o mesmo processo de transformação. Seleciono os três, o programa vai pegar os três objetos que eu selecionei e com essa opção Shift Ctrl Alt C, Geometry to Origin, ou seja, mande os objetos selecionados, os objetos geométricos, para onde está o ponto de origem. O que acontece? Quando eu clicar com o botão esquerdo, os três objetos se deslocam justamente para onde está o ponto de origem que estava na localização do cursor. Quando eu selecionar qualquer um deles aqui, se eu der aqui uma mudança de visualização na Viewport Sharing para utilizar o Wireframe, repare que os três objetos têm o seu ponto de origem bem aqui no centro e todos três estão posicionados nesse local. Se eu quiser fazer a rotação individual de cada objeto, eu vou voltar aqui para o modo sólido. Eu vou escolher aqui o cone, olha que somente o cone fará a rotação. Tá vendo? Se eu quiser o cubo, seleciono só o cubo e só o cubo faz a rotação. Como eu não estou vendo a Icosphere, eu venho aqui na Viewport Shading, escolho o aremado, seleciono só a Icosphere internamente, dou R e aqui eu percebo a rotação somente da Icosphere. Mas eu posso selecionar os três, vou clicar o Beard Border Select, vou arrastar os três selecionados, se eu der o R, todos três vão sofrer o processo de transformação através do seu ponto de origem. Eu vou voltar aqui para a visualização sólida, desculpe, aqui, e vou agora afastar cada um deles, selecionando cada um e mostrando os três objetos aqui individualmente.
Digamos que o meu cursor ele se encontra aqui no centro. Vou desativar a seleção com a tecla A. O meu cursor está bem aqui, justamente onde está a Icosphere, no centro. Se eu clicar aqui no centro, eu vou selecionar o cubo. Vamos relembrar aquela ferramenta Shift S, que é o Snap. Com Shift S eu tenho a opção de deslocar o meu cursor para o objeto selecionado, que é o cubo. Está vendo aqui cursor? Eu vou colocar aqui a opção Cursor to Selected. Isso me permite eu fazer a mudança do cursor da posição em que está até onde está o objeto selecionado, que é o cubo. Quando eu clicar, ó, o cursor veio para cá. Não foi o ponto, foi o cursor, porque eu utilizei a Shift S, que é a ferramenta Snap, é o recurso Snap. Bem, quando eu selecionar agora a Icosphere com o botão direito, repare que esse daqui foi desativado automaticamente. Repare que o meu cursor está aqui, que eu mandei ele vir para cá. Se eu pegar agora com a ferramenta Shift Ctrl Alt C e determinar a opção Origin to 3D Cursor, eu vou mandar o ponto de origem desse objeto selecionado para onde está o cursor 3D, que é justamente no centro do cubo anteriormente selecionado. Então, quando eu clicar a opção, ó, o ponto de origem da Icosphere vai para o cubo, o meio do cubo, onde está o cursor. Olha ele aqui. Quando eu der a rotação, olha que coisa engraçada. Vou dar um zoom aqui para afastar. Eu vou criar, ó, um efeito de órbita desse segundo objeto, que é a Icosphere, sobre o primeiro, que é o cubo. Não é legal? Então é isso aí, pessoal. O set origem me permite fazer esse tipo de manipulação. No tutorial seguinte, aprenderemos a posicionar os nossos manipuladores através da localização dos pontos de origem de 2 ou mais objetos, utilizando a caixa de seleção ponto pivô. Até a próxima.